Olá, meu irmão, minha irmã. Quero saudá-lo com muito grande afeição. Estamos ainda no tempo pascal e vamos para esse domingo, dia 22 de maio. Vamos aqui para a leitura orante. É o sexto domingo da Páscoa. E o texto é do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Vamos ao texto, depois a explicação. Dizia Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos disse estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o coração. Vós ouvistes o que vos disse, eu vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. São estes os versículos, querido irmão, querida irmã, para esse sexto domingo da Páscoa, é o domingo 22 de maio. Então, meu irmão, é um texto que se afigura muito teórico, bastante difícil até quando estava fora do contexto. É preciso que compreendamos alguns elementos ao interno dos quais estas palavras de Jesus se inscrevem. Vamos recordar aqui o capítulo 14, versículos 23 até 29. No capítulo 13, Jesus lavara os pés dos discípulos. Depois, recolocara o manto sem tirar o avental, identidade de servo, e ao mesmo tempo daquele que acolhe, porque o gesto de lavar os pés era a expressão por excelência das boas-vindas em uma casa. Os discípulos não compreendem aqueles gestos. De fato, Jesus, depois de ter lavado os pés, fizera a pergunta: compreendestes o que vos fiz? E em um certo momento, Judas já se retirara, iria efetivar aquele seu projeto malévolo de entregar Jesus. E enquanto isso acontece, ele permanece com os seus a dialogar. É como se tratasse dos últimos ensinamentos do Senhor aos seus discípulos. E aqui ele está a falar do Espírito Santo. Judas, não o Iscariotes, fizera a seguinte pergunta:
Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Isso no capítulo 23. No capítulo 24, então, começa o nosso texto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos. Judas faz uma pergunta. Por que te manifestas a nós e não ao mundo? Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Parece uma descontinuidade entre pergunta formulada e resposta dada. Mas não há descontinuidade, é a reflexão teológica do evangelista. Qual? Vamos observar. Para que o discípulo compreenda a manifestação de Jesus, porque te manifestarás a nós e não ao mundo. Para que o discípulo compreenda a manifestação de Jesus, o caminho não é observar grandezas, proeminências, taumaturgias, grandes e pomposas manifestações de poder, algo exterior. Para que se compreenda a sua manifestação, é preciso guardar a sua palavra. Compreende-se Jesus não pelas ideias que ele defende, mas pelas relações que o discípulo estabelece com ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nele estabeleceremos a nossa morada. Ainda no capítulo 14, mas lá nos primeiros versículos, o Senhor dissera aos discípulos, irei ao Pai, vou preparar um lugar e vos tomarei comigo. Aqui é o inverso. Se alguém me ama, eu e o Pai viremos, e nele estabeleceremos morada. Essa expressão, estabelecer morada, para nós podemos associar com residência, mas a linguagem aqui, analógica, e nele viveremos. Quem tem atenções à palavra do Senhor, segue os seus mandamentos, torna-se presença viva do próprio Deus. Se pensava que o templo era o lugar onde Deus habitava, onde Deus morava, com Jesus e com seu ensinamento antes da sua paixão, morte e ressurreição, é o último ensinamento este. O novo templo, o novo lugar onde Deus passa a viver na história, é menos no edifício e mais nas pessoas. Quem acolhe a palavra do Senhor torna-se presença viva ou linguagem viva da presença de Deus. Essas coisas eu vos disse estando entre vós. É o discurso de despedida este de Jesus. Enquanto estou, eu lhes falo. Mas e depois? O capítulo 14 é um daqueles, capítulo 14 e o 16, são aqueles nos quais mais é pronunciada a promessa do Espírito Santo aos discípulos. E basta observar aqui, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará. Espírito Santo, Paráclito. Alguns o traduzem, o explicam como consolador. Mas o sentido consolador para o português não cabe bem, é melhor o ajudador. Não se usa muito esse termo.
o sustentador. E Ele vos recordará. Recordar aqui não tem um sentido memorístico de uma operação de memória. O verbo empregado pelo evangelista, que não existe um equivalente em português, apresentará a mesma verdade, com a mesma vitalidade, apresentará novamente. O Espírito de Deus fará com que as palavras e os ensinamentos de Jesus tenham o mesmo peso, a mesma relevância e a mesma força operativa. O Espírito Santo fará isso quando Jesus já não mais estiver entre os seus. Espírito não é uma realidade imaterial que parece atuar secretamente no interior de alguém, como se tratasse, assim como existe patrimônio material, tem patrimônio imaterial. Não, não é isso. Espírito é a vida. Espírito é santo, tem um caráter aqui de uma dúplice qualidade de princípio e de ação. Santo, sua realidade divina. Espírito, aquela força viva, força interior. É uma realidade que motiva e que atua e que desencadeia, que se desdobra em atuação. É aquela força de Deus que age naqueles que acolherem a própria palavra do Senhor. E vão experimentar a paz. Eu vos deixo a paz. Aqui também paz precisa ser compreendida, não como uma espécie de quietude, como uma espécie de harmonia espontânea, mas é aquela relação de quem está numa espécie de obediência natural, que se fez connatural à palavra do próprio Senhor. Não é não ter problemas, mas é ter a certeza que Jesus Cristo tinha. Por isso, as suas palavras, não se perturbe o coração. Ao discípulo, ao evangelizador, fica a recomendação daquele que já conhece a vitória da ressurreição, embora ainda por ela não tenha passado, o próprio Senhor. A fé nele será a força para quem se deparar com tantas potências de morte que podem desfigurar os sadios anseios do seguidor de Jesus. Querido irmão, querida irmã, passemos à segunda parte da nossa leitura orante para o domingo, sexto domingo da Páscoa, dia 22 de maio. Antes, porém, como fazemos sempre, como sempre em qualquer ato orante, não podemos, assim, de maneira subitânea, como se fosse algo autômato, e já começar a rezar. Não se trata de multiplicar palavras. Trata-se, sim, de encontro, diálogo, sintonizar-se, entrar em sintonia com a palavra proclamada, e orar a partir dela. Para isso é preciso que pacifiquemos a nossa interioridade.
Aquietemo-nos. Feche os olhos, pois. Vamos nos concentrar. E para isso, a respiração cadenciada favorece muito, muito. Tente acompanhar o ar que entra pelas suas narinas, que passa pela garganta, que infla os pulmões. E agora vamos colocar para fora, é outro ar. Intoxicado, gás carbônico, que poderia nos envenenar. Vamos colocá-lo para fora. E novamente respirar numa espécie de ida e vinda do ar. O organismo, essa maravilha que somos, o nosso corpo, essa maravilha que é o corpo de cada um de nós, separa o oxigênio, integra-o ao corpo, ao organismo, a outra parte sai. E o coração a pulsar, a bater, num movimento que nunca parou desde que começamos, desde o nascimento e antes disso ainda. Peçamos, pois, que o Senhor venha a orar dentro de nós. Nossa inteligência e nossos afetos também estão pacificados, nossos pensamentos. E então vamos pedir que o Senhor acompanhe-nos neste desejo de entrar em sintonia com Ele. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos dóceis à vossa verdade, fazei-nos sensíveis ao vosso movimento. Fazei-nos aptos a acolher a palavra, a integrá-la em nós mesmos e a aderir à voz escrita do próprio Senhor, a palavra deste sexto domingo, a palavra do Evangelho deste sexto domingo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao novo passo agora. Vamos nos inserir na cena, no quadro, no cenário, ao interno do qual, melhor, o Senhor Jesus pronunciou estas palavras. Ele acabara de lavar os pés dos discípulos. De alguma maneira estavam eles desconcertados. O Senhor, tão reconhecido, tão prestigiado, o Senhor cujas palavras pareciam pronunciar a verdade do próprio Deus, e assim era. Ele agora, lá em Jerusalém, sob os olhares fulminantes de adversários, ocupa-se em lavar os pés. Estão desconcertados os discípulos. Pedro até nem queria. Judas já saíra. Talvez suspeitam aqueles discípulos de uma situação ameaçadora logo a seguir. Desnorteados, quem sabe, com medo talvez, e ei-los a ouvir. E ouvem: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Preocupados e inquietos que estão, talvez não consigam compreender, assimilar, raciocinar
Mas lá está: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não se importa com a minha palavra. Para compreender a palavra é preciso ter relações de afeição com Ele. Era mais fácil para eles, discípulos, ter diante dos olhos a explicação dos mandamentos, aquela lei judaica, toda ela, bem explicada por tantos escribas. Nem é preciso oferecer, entregar-se. Bastam os pensamentos, mas aqui é preciso entregar-se. Ei-los atemorizados. Talvez cheguem dentro de instante aqueles inimigos de Jesus. Vamos tentar olhar para eles. Respiram fundo, quem sabe. Estão com medo. Ao menor movimento e ao menor rumor, todos olham, angustiados. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, vos recordará tudo. Eles não estavam habituados a essa linguagem. O Paráclito, o Espírito Santo, a força do próprio Deus, os ajudará e recordará. Eles estão inquietos, por um lado com medo. Podem aparecer os chefes judaicos para aprisioná-lo. E por outro, o Senhor a dizer que eles, aqueles discípulos atemorizados que são, é interessante. Um deles, Judas, já saiu para traí-lo. Judas. Pedro vai negá-lo. E os outros 10 vão fugir na hora da prisão. E justamente eles, repletos de temores, covardes, podíamos dizer, mas escolhidos. Justamente eles, não podia o Senhor ter escolhido gente mais apta. E lá estão eles, a contemplar o Senhor, a dizer que o Paráclito vos recordará tudo. Já dissera o Senhor, já lhes falara, que eles seriam moradas do próprio Deus. Sim, eles, atemorizados, medrosos, fugidios, eles, escolhidos para que Deus viva neles. Por um lado e por outro, não são capazes de qualquer passo a mais, porque temem o dia seguinte. E o Senhor a lhes falar, vamos tentar vê-los, a contemplar que o Senhor lhes diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não se perturbem. Mas eles se perturbam. E agora estou eu lá. Eu sou um daqueles, cheio de temores, de incertezas, não consigo compreender tudo aquilo. É muita coisa para uma mesma hora. Lava os pés, parece despojar-se de toda a autoridade. Ele que fora capaz de todos os prodígios. Como acreditar que a salvação poderá vir por meio do caminho da cruz? Eles têm dificuldades e eu também tenho. Eu gostaria de seguir o Senhor sem encontrar resistências dentro ou fora de mim. Eu gostaria de compreender porque é preciso despojar-se para mais amar,
Afinal, eu tenho tantas virtudes, por que ainda eu preciso fazer da vida um dom? Já doei tantas coisas, só falta entregar a mim mesmo. E o Senhor olha para mim e para os outros discípulos e está a dizer a mim, quase pronunciando o meu nome: o Espírito Santo recordará tudo. Recordar fará você capaz de apresentar com potência vivificadora tudo isso que lhe digo. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus quer dizer a mim e quer dizer a você, meu irmão, minha irmã. Então agora, olhos fechados, tente dar uma resposta ao Senhor Jesus. Talvez é um pedido, o pedido de que o Espírito Santo me faça capaz de testemunhá-lo, de mostrar com alegria a sua vitória. É hora de eu dizer isso ao Senhor com as minhas palavras e com as minhas experiências. É a hora da minha oração pessoal.